Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, vocês estão aqui na série dos perrengues. Nós falamos no vídeo anterior sobre as questões de alimentação e nesse vídeo nós vamos estar falando nas questões das compras, comprar muitas coisas, acumular muitas coisas, não conseguir se livrar das coisas de casa, né, as coisas antigas, e ir acumulando. A questão dos acúmulos, em geral, eles têm uma dor muito grande que está pedindo, né, essa sensação de que a gente precisa preencher com alguma coisa, um acúmulo emocional, é claro, né? Então, eh, de qualquer forma, deixa eu agora me apresentar. Meu nome é Mônica, sejam muito bem-vindos aquelas pessoas que estão aqui pela primeira vez. Se você não é inscrito, se inscreva, né? E compartilhe se você sentir que a mensagem que eu vou passar aqui, outras pessoas possam se beneficiar. E você está voltando, seja extremamente bem-vindo. A sua presença é sempre muito bem-vinda, muito gostosa. Amo ter vocês por aqui, os comentários que vocês fazem. É sempre muito legal essa troca energética, não é verdade? Então, nós vamos hoje falar sobre uma questão que é difícil e vamos ver como é que o tarô fala e como é que ele vai orientar vocês nesse processo, ou se você conhece alguém que é acumulador ou que compra muitas coisas, que tem muitas dívidas, que está sempre fazendo coleções das coisas sem um sentido para aquilo que está fazendo, né? Fazendo porque acha que precisa. É claro que existem situações em que a pessoa, por exemplo, é um artista e precisa de material para fazer sua arte com reciclagem, por exemplo. Então faz todo sentido ter um galpão cheio de coisas para fazer a sua arte, sua reciclagem. Ou se você faz algum trabalho de marcenaria, você ter pedaços de madeira de todos os tamanhos e formas, e não só ir comprando aos pouquinhos. Às vezes as pessoas reformam, né, peças velhas, então ter peças velhas para reforma. Então é um processo que você observa que tem começo, meio e fim. Eu pego, eu guardo, mas eu uso e passo adiante. E tem um ciclo de que depois que eu passo adiante, eu preciso de mais material para fazer aquela coisa. É muito diferente de quando eu pego para usar um dia e não uso. Eu pego para guardar para o dia que e não uso. Eu pego porque eu gostei daquela cor e compro dois iguais, mas não uso nem A nem B porque eu vou usar o terceiro que eu estou comprando agora, porque é o mais novo, e acaba deixando a coisa ali porque eu tenho tantas coisas parecidas que acabo não usando nenhuma delas. Eu uso muito esporadicamente, uso só no dia que compro e depois não uso nunca mais. Então é uma coisa de não tem um sentido aquilo. E então vamos lá mexer nessa história do porquê que as pessoas acumulam, porquê que as pessoas não conseguem se livrar das coisas. A casa está cheia, você precisa se mudar para um lugar menor que não tem dinheiro e não consegue desapegar daquelas coisas, das roupas, dos eletrodomésticos, enfim, às vezes as pessoas também acumulam cachorros, gatos, né? E é uma acumulação mesmo. Não consegue cuidar, não é um lugar de ter uma ONG e fica ali acumulando alguma coisa ou algum pet ou enfim, para cada um é uma acumulação diferente. Muitas vezes a pessoa tem dinheiro, mas fica comprando um monte de coisas que não usa. Isso também é uma acumulação. Quando você não usa aquilo que você tem, você não honra o processo daquilo. Então vamos lá. O que, que é? Qual é a emoção principal que a gente vai estar tratando para quem tem uma questão de compras, compra muito, provavelmente é uma questão talvez de ansiedade, que você que tenta resolver a ansiedade, tendo uma sensação de felicidade, de poder fazer alguma coisa. E isso também acontece muitas vezes nos jogos, a gente fica viciado em jogar, querendo preencher uma falta, porque ali eu consegui, por um minuto, ganhar alguma coisa, quando eu sinto que eu não ganho nada nunca. Né? Então, quando você compra, você está ganhando. É uma coisa de uma sensação de renovação, uma sensação de uma coisa nova na vida, mas que é uma coisa nova que você não vive. Então, ó,
que é algo assim que eu fico abasbacada quando as cartas saem falando o que eu queria dizer, abundância. Quando a gente não tem a percepção do que é abundância, a gente está sempre na falta. E a falta é um buraco tão enorme na vida das pessoas, e pode ser falta de amor, falta de coisas, pode ter sido que você viveu na infância uma situação de muita falta, e aí quando você se torna mais velho, você não quer ter essa falta, então se rodeia de coisas que não são úteis, que não têm propósito na sua vida, para abafar essa sensação de falta. E a abundância, meus amores, ela não tem a ver com falta, não tem a ver com quantidade. A abundância tem a ver com a sensação de preenchimento, que quando a gente compra as coisas é isso que está tentando fazer. Então, se a gente tem uma sensação de que nos falta algo, a abundância não está dentro de você. Então, é esse o foco das pessoas que compram muito. Elas querem abundância de alguma coisa, abundância de coisas, principalmente, porque na sua vida viveram isso num sentido de falta. Nunca nada era suficiente ou realmente teve uma falta enorme que não foi preenchida depois com as conquistas que teve. Ficou sempre lá no passado, na falta daquele momento da vida, né? Então vamos lá. Eu conheço uma pessoa, vou dar esse exemplo para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo, que passou pela guerra, né? Eu já tenho 60 anos, então as pessoas que estão mais velhas da minha família, ou de pais, de amigos meus, eles todos passaram pela guerra de uma forma ou de outra, né? Apesar de que tem gente hoje em dia que passou pela guerra, dependendo do país que está, né? Apesar de que, e aí passaram-se anos onde a comida era escassa. Então, com medo dessa história toda, essa vivência ficou tão ah, entranhada na vida dessa pessoa, né, desse senhor, que hoje em dia essa pessoa tem muito dinheiro, ou dinheiro suficiente para poder viajar, por exemplo. Mas todas as vezes que a pessoa faz, enche a mala de comida, quando vai e quando volta, com medo da escassez de alimento, pelo trauma que passou na guerra. Você não precisa passar na guerra, você pode não ter dinheiro, porque não tem emprego, e ficar sem comer. Ter que, né, pagar comer menos. Porque ainda você não tem emprego, não tem alguém que te sustente. Hoje em dia, as pessoas, por exemplo, que querem conquistar coisas, às vezes não têm isso. E isso é muito traumatizante realmente. E acaba, eventualmente, quando se tornam pessoas mais velhas, né, não curando essa fase, se você não se sente preenchido pelas suas conquistas, você fica lá atrás, naquele pedaço onde você não tinha o que você queria. Então, vamos lá. O que o tarô quer contar para a gente sobre esse trauma de acumulação? Vamos ver se tem mais alguma informação que o tarô possa estar contando para a gente. Eu vou tirar algumas cartas de baralhos diferentes e vocês vão... Eu vou jogar de uma forma diferente, né? Antigamente não, eu tenho jogado jogos de ordens diferentes. A gente pode realmente fazer perguntas diferentes e usar baralhos diferentes para responder. Então a gente vai fazer dessa forma agora. O que é, onde está o trauma? O que é que causou o trauma? 1, 2, 3, 4, essa aqui também estava querendo, 5. Temos aqui o que causou o trauma. Então vamos lá. Então assim, nesse caso, para a maioria de vocês que estão aqui nesse processo, olhando esse vídeo, existe uma questão paralela, tá? Pode ser que as pessoas sintam que é de uma outra forma, então cada um pese isso dentro de vocês, a informação que eu estou passando, com um grãozinho de sal, tipo assim, pesa com uma certa relatividade, tá? Tenta encaixar na tua realidade da forma que for possível. Porque eu vou tentar generalizar o máximo possível para poder encaixar na vida de todo mundo que está aqui olhando. Mas pode ser que no seu caso não seja exatamente assim. Então, por que é que você acumula tanto?
ou alguém que você conhece acumula tanto e não consegue se livrar das coisas? Primeiro, porque tem uma crença de que é isso que você gosta. As coisas são o seu desejo individual. Tem essa crença de que a única coisa que vai te fazer feliz, ou a pessoa, são as coisas. Porque provavelmente sente que o seu valor, até valor como pessoa, está nas coisas. Quem tem muitas coisas tem muito valor. E é isso que percebe que faz feliz. Porém, aqui está dizendo que alguma hora você teve e isso foi cortado. Mas porque você tinha essa crença de que as coisas faziam você uma pessoa importante, ou a pessoa, vou falar você, mas vocês me deem um desconto aqui, porque eu preciso me referir a quem está me ouvindo aqui. Se for você que faz esse movimento, normalmente os acumuladores eles não procuram, é mais alguém que gosta de alguém, ou tem alguém na família que tem esse perfil, né? E quer ajudar. Mas enfim, essas pessoas têm que tem essa questão da acumulação, elas querem se rodear de coisas, achando que é isso que fazem elas felizes. Porque em algum momento aquilo foi cortado. Foi cortado de forma muito abrupta. E ela sentiu que não foi justo. Então, o rei de espadas, ele é um rei muito justo, muito claro, mas ele é muito assertivo. Olha só, não deu certo, é isso aqui que vai acontecer. Só que a sensação que essa pessoa tem, ou que você tem, é que aquilo não tava legal, não era essa a justiça, não é feita dessa forma, deveria ter sido feita de outra forma, né? E começou a brigar com o jeito que as coisas aconteceram e entrou num estado de depressão, num estado de 5 de copas, tipo assim, não vale mais a pena, não quero olhar para aquilo que eu ainda tenho, porque existem 3 copas tombadas e 2 de pé. Então, tudo bem, a maioria foi tombada, mas existem ainda 2 de pé. E como tem 2 cartas 5, são as cartas número 5 do tarô, elas são muito difíceis, elas trazem tristezas, brigas, e nesse aqui também é uma briga muito grande para quem tem razão, né? É, e o mundo passa a não ter sentido do jeito que era. Então é uma pessoa que sentiu que foi tirado algo de si, que era muito valioso, que fazia muito feliz de alguma forma, e entrou em depressão e começou a brigar com o mundo para ter de volta aquilo que achou que foi injustamente tirado, tá? Quando na verdade tudo na vida não, por mais que pareça que não, nada é tirado de você, é tirado para você aprender alguma coisa. Tudo que nos é tirado é porque aquilo não era para estar na nossa vida naquele momento e para a gente poder aprender. São aprendizagens doloridas? São aprendizagens doloridas, eu não estou negando isso. Mas se a gente começa a encarar as coisas como algo que está ali, esse desafio, essa pedra na nossa vida, está ali para a gente poder aprender a escalar a pedra, ou pular a pedra, ou limpar a pedra, eu tenho que aprender isso. Eu tenho que aprender a resolver esse perrengue, né? Então, a gente começa a encarar a vida um pouco menos pesada, mas como uma escola só, né? Tenho que resolver isso. Como é que eu resolvo isso? Quando a gente desiste, começa a entrar nesse estado de vingança, ou de eu vou provar para vocês que eu posso ter essas coisas de volta, essa pessoa faz um movimento de tentar ter as coisas de volta, mas no final das contas ela está querendo só provar de que ela estava certa. Ela não entra num processo de que, não, eu vou recuperar isso, eu vou aprender a ter essas coisas de volta. E se sente segura de que se alguma vez acontecer essa história de novo, você já tem os potenciais internos para resolver quantas vezes forem necessárias. Mas não, essa pessoa vem numa vingança e continua no medo de não ter, no medo de não conseguir
achar que não vai conseguir. Então, ai, vai que acontece de novo. Então, eu preciso estar preparado. Entende? Vamos ver o que o oráculo dos cristais conta pra gente sobre, perdão, a minha garganta começou a arranhar. É uma raiva. Quando a minha garganta começa a arranhar, eu queria tossir. Tosse são coisas não ditas. São essas raivas. É uma pessoa que ficou com muita raiva de ter perdido o que perdeu. Mas não falou para ninguém. Guardou para si, né? Ou fala só da raiva. Ou fica só na raiva de não ter tido o que queria ter. E aí pode ser muitas vezes que, olha, uma coisa muito maluca, tem um filme que fala sobre uma pessoa que comprava coisas, né, e que se endividou no cartão. E por que ela começou a fazer isso? Porque ela terminou um namoro. E esse namoro foi porque o namorado na época tinha dito que ela não tinha, que ela era brega, que ela alguma coisa nesse sentido, né? E ela começou a comprar um monte de roupas de grife e comprou, mas não parou com a primeira roupa de grife, começou a comprar para provar que ela não era brega. E aí não parou mais até se endividar e aí a coisa foi pro beleléu, né? Então assim, quando a pessoa acredita no que o outro diz. Mas vamos ver aqui o que o tarô fala como justificativa da abundância, para a gente achar a justificativa dessas coisas aqui, no sentido de como é que a gente vai curar essa dor dessa falta que aconteceu. Soul Journey. É muito aquilo que eu disse para vocês, né? Então, a abundância, ela vai acontecer na medida em que você fizer essa limpeza de alma. Então, vamos pegar outras cartas e perguntar como é que a gente faz essa limpeza de alma? O que é necessário ser focado para que essa limpeza de alma, para se perceber que o caminho não é o medo do que vai acontecer, mas a coragem de resolver qualquer desafio, essa certeza interna. Cuidar, é claro, dessa depressão é a primeira coisa, eu imagino, mas vamos lá. Vamos ver o que o baralho diz, como a gente pode ajudar essas pessoas que acumulam, que compram, para tentar resolver uma dor de uma perda muito grande monetária ou física, ou que passaram por um perrengue achando que precisavam dessas coisas quando eram em tempos anteriores, né? Que só isso iria fazer elas felizes. É basicamente isso. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 e uma aqui embaixo, 6. Deixa eu botar o baralho aqui atrás, que tá acumulando muita coisa aqui. Ok. Bom, temos aqui a rainha de espadas agora, o 8 de ouros, o 7 de copas, o 6 de ouros, a morte e a força. Então vamos aqui. Para cada uma dessas histórias que eu contei para vocês, existe um processo de cura possível. Então, o primeiro processo é aquilo que você acha que é importante para você, aquilo que você sente que é importante você manifestar na sua vida. Ter uma clareza muito grande. Como é que você vai curar esse aspecto de que você acha que só as coisas é que vão te trazer felicidade ou que só as coisas são muito importantes? Eu não estou dizendo que não são, estou dizendo se você acha que só isso é importante e foca apenas nisso na sua vida. Senão você tem outras histórias e você não fica tão acumulativa, mas isso é importante e isso está te prejudicando de alguma forma. Achar que essa aqui é a única solução da sua felicidade, que as coisas são a única solução da felicidade. Ter clareza de que não é só isso. Depois, é isso que te faz feliz. Temos aqui uma serra, é muito barulho, muito barulho para. É como se você tivesse outras escolhas para te fazer feliz, porque o 8 de ouros é tipo assim: a situação, eu tenho
eu preciso iluminar todas as escolhas que eu tenho. A felicidade não é feita só de coisas. Então, quais são essas outras coisas que eu tenho disponível na vida que vão me fazer feliz? É isso que precisa estar muito claro. E o que mais eu posso manifestar na vida que me faz feliz? E aí, quando existe a clareza daquilo que foi cortado de você antes, precisa agora fazer novas escolhas. Essas escolhas são baseadas nesses duas questões, tá? Elas vão, novas escolhas são, eu vou começar a escolher o que eu compro, como eu compro, de maneira mais consciente, de maneira que eu perceba que não é só, as coisas não vão só me fazer feliz, porque elas têm me feito feliz por um minuto e depois elas não me fazem mais, e eu preciso estar sempre alimentando esse meu vício. Então eu preciso começar a escolher de forma diferente. Que forma diferente é essa? É uma forma que seja mais equilibrada com o teu coração, com as pessoas à sua volta. Então, nada de demais é bom para ninguém. A gente precisa de equilíbrio nessa vida. E o Seis de Ouros fala de uma manifestação equilibrada, de algo que você consegue oferecer para o mundo e que o mundo oferece para você. Muito bom ter coisas. Eu nunca disse que coisas são inúteis. Eu disse que quando se a gente foca apenas no ter as coisas e esquece o resto da vida, a vida acaba sendo só isso e você acaba ficando num estado acumulativo de coisas e não percebe as outras abundâncias que você tem na vida, que são as suas relações ou a sua saúde ou fazer exercícios, ou viajar. Enfim, existem tantas coisas que podem estar na sua vida e você não está enxergando e está só nessa coisa da acumulação. Então, é isso que precisa começar a se observar. Escolhas a partir de um lugar que traga mais equilíbrio para você. E, eventualmente, claro, cortar, transformar esse jeito de mimimi interno, de que esse é o único jeito, eu preciso me vingar, eu preciso fazer com que o outro compreenda, eu preciso mostrar que eu sou melhor do que eu era antes. Você não precisa de nada, meu anjo. Você precisa ser você, ter a força de ser só você. E as pessoas vão te aceitar pelo que você é, e não pelas coisas que você tem. Porque no final das contas, se você só foca nas coisas, você acaba ficando na dúvida se a pessoa gosta de você ou das coisas que você tem. Não é assim que acaba acontecendo com a maioria das pessoas que têm dinheiro? Elas ficam, se elas não têm um parceiro que tem a mesma quantidade de dinheiro, elas duvidam se o outro realmente gosta delas ou das coisas que essas pessoas estão oferecendo. Muitas vezes esse medo acontece e pode acontecer contigo também. Então, ter força para sair desse lugar de baixa autoestima a partir das coisas. Você não é as coisas que você tem, nem as roupas que você usa, você é muito mais do que isso. Então, se você se vê nesse lugar, a abundância acaba chegando na sua vida a partir de outras coisas, que são essas que você é. Você vai conseguir se conectar com todos os outros aspectos abundantes da sua vida. E isso é um caminho de alma, a sua alma te trouxe esse desafio de te tirar as coisas para você se achar além das coisas. Você, pessoa que está com esse problema, não se sinta cutucado, você que é amigo, tá? É só para você passar essa informação para quem tem essa questão. Né? E vamos agora pedir ao baralho cigano um último conselho. É claro que tudo isso vai precisar de uma ajuda externa. Se a pessoa está presa nesse dilema, sozinho é muito difícil, ainda mais se estiver deprimida, se tiver um pensamento muito obsessivo em relação às coisas. Procure um profissional que possa te medicar enquanto você está tratando dessas histórias e depois você abre mão dessa medicação. Mas às vezes esse tipo de perfil de pessoa é muito deprimida, muito triste, tem muitas tristezas internas e sozinho às vezes não consegue. Muitas vezes não consegue, porque se conseguisse já tinha conseguido, vamos combinar, né? Mas enfim, procure um profissional de confiança, um médico, um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta, se quiser que
eu jogue para você, que te dê algumas técnicas para você ajudar a pessoa, para você se ajudar, se você se sente preparado para essa possibilidade, então eu estou disponível também, é só mandar um e-mail para o e-mail que está aqui na descrição do vídeo, curaticats@gmail, que eu vou estar aqui à disposição para você também, se você sentir no coração que o que eu falo faz sentido, é claro, né? Então vamos lá, qual que é o recado do baralho cigano para quem está com essa questão, com esse problema de confiar que apenas as coisas fazem parte da vida e que apenas as coisas é que fazem as pessoas felizes. Acho que preciso de mais um, universo. Ok. Então, o que o baralho está dizendo? As escolhas, elas precisam estar claras. Se você duvida das tuas próprias escolhas, né, você vai estar sempre em sofrimento. Você vai estar sempre ancorado na dúvida. Então, precisa ter clareza, inspiração, clareza daquilo que realmente vai te fazer vai te trazer mais segurança nas tuas escolhas. Você precisa ter segurança de que você vai superar essa situação de alguma forma. E que a sorte vai mudar. E que você vai conseguir ter aquilo que você precisa para ser quem você é da forma mais autêntica possível e que as coisas não vão ter esse peso todo mais na sua vida. Porque quando as coisas têm um peso muito grande, a gente se esquece da gente mesmo. E isso não é bom para ninguém, né? Vou tirar só mais uma cartinha que me deu vontade, um último oráculo para coroar essa leitura. Espero que essa leitura ajude vocês nesse sentido de mudar esse padrão de alguma forma e ajudar alguém a mudar esse padrão de alguma forma, né? Intuição. Sinta o que é importante para você. Essa intuição não tem a ver com as vozes da sua cabeça, tá? No sentido de que não, a gente precisa comprar mais porque vai faltar. Isso são as vozes da cabeça que estão te prejudicando, esqueceu? Não é isso. É um lugar de você ouvir a intuição. Caiu uma carta aqui, eu acho que ela está querendo falar. Então vamos ver qual que é. Healing Wounds. Para saber como é que você vai curar essas suas dores. Simples assim, né? Então essas cartas elas estão falando o que eu já disse. A sua intuição, se você sentir no teu coração aquilo que não tem intuição, deixa eu explicar uma coisa. É aquela situação em que você tem vontade de fazer uma coisa sem explicação. Por mais que alguém diga não, não faça isso, mas você tem certeza que é isso que você quer fazer? Então, por exemplo, se você sentir no teu coração que você quer ir para um lugar onde não tenha nada, vender tudo, e ir para um lugar onde não tenha possibilidade de você comprar alguma coisa, por exemplo, vai para o Tibete meditar, fazer um curso lá, onde você fica longe da internet, longe de lojas grandes, longe da possibilidade de comprar as coisas e exercitar isso de estar sem as tentações, vamos dizer assim, isso é uma possibilidade, e tentar se conhecer melhor através disso, vá fazer, né? Não existe uma forma só de curar-se. Mas se sua intuição diz assim, não, eu preciso de um terapeuta que me ajude a curar a minha criança interior, meu trauma, que causou o início de todas essas compras, essa acumulação. Vá fazer. Então, não existe uma solução só, tá bom, meus amores? Existem muitas possibilidades. Para cada um vai ser uma coisa diferente. Pode ser que você sinta que precisa chamar um amigo, ir num lugar para fazer uma cura espiritual, ir num lugar para fazer uma cura emocional, ir num lugar para você se desapegar, decidir. É que nem quando a gente decide parar de fumar, muitas vezes, né? Todos os vícios, eles precisam ter uma decisão. E essa decisão vem da intuição, muitas vezes, né? Não, agora é a hora. Essa situação foi a situação final, é a hora agora. E vai lá e faça isso, tá? Então, assim, sinta o que é importante para você
curar essas dores, curar as dores emocionais. Essa que é a, o recado final dessa leitura, a intuição que vai curar as... Porque aqui a ginkgo biloba, ela tem MTS, que é aquilo que abre o terceiro olho. Então é a visão mesmo. Essas duas juntas, elas falam muito uma com a outra, essas duas cartas, né? Elas estão falando exatamente a mesma coisa. Use a sua intuição para curar as suas dores emocionais que causaram os perrengues que você está tendo agora, tá certo? Então, meus amores, espero que isso ajude alguém que tenha esse problema de acumulação ou de compras, que você consiga a ajuda que você precisa, que você consiga curar aquilo que você deseja curar. Eu estou aqui à disposição, se você sentir no coração que o que eu falo faz sentido, que eu posso te dar esse suporte, até como terapeuta holística que sou. E eu tenho o meu e-mail à disposição para você marcar uma consulta no curatecatos@gmail. Tá sabendo? Então, vamos lá. Se você gostou, o processo você já sabe, dê o seu joinha, converse aqui comigo, diga se você gostou, se é esse tipo de leitura te ajuda de alguma forma, te ajudou de alguma forma, que eu vou ficar muito feliz de saber e a gente vai trocando figurinha nesse meio tempo. Combinado? Manda esse vídeo para quem você acha que pode ser ajudado com essa leitura também, é claro. Um beijo enorme e a gente se vê na próxima leitura. Tchau, tchau!